O ecoturismo ou turismo ecológico é um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. E esse setor tem gerado uma receita satisfatória para a região norte. E a atividade conta com alguns estados que se destacam, como por exemplo o Amazonas, que é um dos mais procurados pelos turistas e que movimenta milhões a cada ano. Ecoturismo e turismo do estado do Amazonas são definições que são umbilicalmente ligadas, a gente não consegue dissociar uma da outra. Então, esse ano a gente vem tendo resultados muito positivos, com um fluxo no primeiro semestre de aproximadamente 158 mil turistas, que é um aumento de 1,25% relativamente ao ano anterior, com uma injeção aí de mais ou menos 333 milhões de reais só no setor. Um aumento também positivo é o fluxo de passageiros no nosso aeroporto, que aumentou 51% em relação ao ano anterior também, o que para a gente é muito positivo, demonstra que o nosso destino vem sendo muito procurado, a marca Amazonas vem ganhando mais força a nível nacional e internacional. E o faturamento que ano passado, em relação a 2020, teve um aumento de 10%, a gente espera pelo menos dobrar essa porcentagem e chegar a um divisor de águas aí para a produção de emprego, renda e oportunidade. E toda essa arrecadação vinda do setor no Amazonas é possível graças às potencialidades do estado na atividade, que oferta um leque de opções a quem procura se aventurar no ecoturismo. O nosso estado tem uma vocação natural incrível. A gente tem aqui caminhadas na floresta, trilhas interpretativas, birdwatching, que é observação de pássaros, que vem ganhando muita força, inclusive na região metropolitana aqui, na cidade de Manaus. A gente também tem contemplação de fauna e de flora, a gente também tem TBC, turismo de base comunitária, para que o turista chegue aqui e fique imerso naquela experiência, do ribeirinho, experiência daquele caboclo que vive na beira do rio, vive na sua comunidade, visitas também a comunidades indígenas, os nossos povos originários, para a gente também é muito importante. Então, o nosso estado tem uma vocação incrível que deve ser melhor explorada, e a gente vem dia a dia trabalhando para isso. E vem ganhando uma notoriedade a nível nacional e internacional também. Apesar da extensão geográfica do estado, que conta com 62 municípios, o Amazonas tem cidades que estão sob os holofotes do ecoturismo. No estado do Amazonas, muitos municípios têm muito potencial para ser explorado. Alguns já em fase mais desenvolvida, outros ainda em fase embrionária e outros caminhando para que tenha um futuro próspero. A gente tem exemplo de sucesso, por exemplo, já como a região ali de Mamirauá, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Manaus mesmo na sua região metropolitana, muito importante, Rio Preto da Eva. A gente tem uma questão ali a ser trabalhada na região do Alto Solimões também, muito importante. Então, nosso estado, de norte a sul, leste a oeste, tem esse potencial. Algumas já desenvolvidas, outras não. A gente trabalha com questões de ordenamento, capacitação e promoção para que essa região, que não seja desenvolvida ainda, possa, no futuro próximo, estar pronta e preparada para receber o turista e praticar e explorar o ecoturismo. Alguns destinos já são os queridinhos dos turistas e se tornaram figuras carimbadas nos roteiros das pessoas que visitam o estado. Como eu falei, é difícil a gente elencar um top 3 no estado do Amazonas, com 62 municípios, é uma dimensão geográfica enorme, mas os mais procurados hoje em dia são o Parque Nacional Anavilhanas, muito procurado, internacionalmente reconhecido, o Acari Lodge, localizado ali na região do Mamirauá, a mais ou menos 600 quilômetros aqui da capital, a cidade de Manaus, e temos também o MUSA, o Museu da Amazônia, localizado aqui na capital, que é uma referência, inclusive, internacional. Um local belíssimo, que com certeza é um dos mais procurados atualmente.
Com um tamanho colossal em mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o principal entrave é a dificuldade de chegar até aqui. A melhoria do tráfego para o estado é vital para que o setor continue crescendo. O entrave para o ecoturismo é o entrave do estado do Amazonas. A gente mora num estado de dimensões continentais. Se fôssemos um país hoje, seríamos os top 10 de maiores países do mundo. Isso nos traz dificuldades naturais, geográficas principalmente. A gente precisa trabalhar a conectividade, a ampliação de malha aérea interna, a criação de novas rotas, novas oportunidades. Apesar de termos grandes atrativos, temos problema de deslocamento, né? Então a gente vem trabalhando para incentivar as companhias aéreas, desonerando a operação delas para que possam trazer uma maior malha aérea interna. Já temos 10 voos ligando Manaus ao interior do estado. Vamos trabalhar para ter ainda mais voos. Trabalhamos na ligação direta entre Manaus e Estados Unidos, especialmente Miami e Fort Lauderdale, para que esse turista norte-americano, que é o nosso maior emissor de turista, venha para cá e possa conhecer melhor o nosso estado. Então, nosso maior problema é a conectividade, e para a gente trabalhar isso, a gente precisa ampliar a malha aérea interna e criar novas opções de deslocamento interno e fluxo interno de pessoas. E o principal diferencial do Amazonas no ecoturismo é o trabalho sustentável, que é um dos pontos fortes desta atividade. Olha, a gente tem um diferencial muito importante. Nós temos 97% da floresta preservada. Nós aqui conseguimos praticar hoje o que é uma grande bandeira internacional, que é o turismo sustentável, o turismo verde. Temos aqui o selo Safe Travels, temos aqui a Floresta em Pé, o que é um grande apelo. Além de sermos, é claro, o Amazonas. Somos o coração da Amazônia. E a marca Amazônia, ela tem uma facilidade enorme para vender. Então, por sermos o Amazonas, sermos o coração da Amazônia e ter esse apelo verde, essa grande preservação de floresta, nós somos naturalmente, temos a vocação natural para sermos o diferencial aqui na Amazônia. Agora a gente vai ter que fazer uma paradinha aqui na Amazônia Anda, mas fica por aqui, porque depois do intervalo nós vamos te mostrar exemplos de negócios que vem ganhando destaque na atividade do ecoturismo no estado do Amazonas. Daqui a pouco a gente está de volta, viu? Até já! De volta com o programa Amazônia Anda. E no Amazonas, o segmento do ecoturismo oferta diversas atividades e existem agências que são voltadas ao atendimento para pessoas que procuram passeios neste setor, como a Olímpio Carneiro Turismo, que tem neste mercado a sua fonte de renda. E o ecoturismo praticado pela Olímpio Carneiro Turismo tem como objetivo aproximar o turista das atividades realizadas. Para isso, é feito um trabalho pedagógico de apresentar a natureza, evidenciando a sua preservação. O ecoturismo, na verdade, que nós fazemos ecoturismo e turismo de aventura. O ecoturismo, principalmente, juntamente com a ecoterapia, que é a área que eu faço também com ele, é mostrar a ecologia, o meio ambiente, de uma maneira de você aprender a conhecer, porque você conhecendo vai criar em você a sensação e a vontade de preservá-lo, porque só preserva aquilo que eu conheço e que eu amo. Então, o nosso trabalho de conhecer o ecoturismo é você mostrar a árvore. Eu não preciso cortar a árvore para dizer que ali tem a seringueira, que ali tem um leito, aquilo, mas a gente faz um trabalho de preservação ambiental para que os turistas entendam que é mais importante você uma árvore em pé do que ela cortada. Então, todos os turistas que vêm conosco, nós levamos essa palestra para eles, a importância desses rios, de tudo devido à floresta. Então, o ecoturismo para a gente é levado muito a sério, com bastante carinho, de uma maneira, uma linguagem bem prática e rápida, que o turista no passeio ele entende, ele consegue entender, porque nós fazemos ali do bar praticamente uma sala de aula, e o turista iria vir um aprendiz, não só da Amazônia, mas da vida, porque através da natureza nós podemos aprender. O que a gente dá para a natureza nos dá de retorno também. Então, a preservação, a gente trabalha muito nessa conscientização ao nosso turista através do ecoturismo realizado por Olímpio Carneiro Turismo. E o empreendimento não só se autofavorece, mas também contribui com comunidades ribeirinhas que se beneficiam através da venda de artesanatos e alimentos, por exemplo. Bom,
Todos os lugares que nós vamos, somente na área do Parque Ecológico de Janauari, é um lugar visitado por bastante turista, que quer conhecer a Amazônia rápida, é atravessar, conhecer os pontos. E ali com a comunidade, nós falamos com a comunidade que recebendo o turista vai trazer para eles benefícios. Dizemos que vivem ali, os animais conseguem ver araras, conseguem ver alguns animais, porque eles não caçam mais, não matam os animais, porque eles conseguem através dos turistas, através dali da própria artesanato, o próprio dinheiro. Você vê o pessoal que fica ali no artesanato e nas comunidades, eles sabem que manter a floresta ali bonita, intacta, vai trazer os turistas e vão poder vender seus produtos. O restaurante ali, o seu Rocha tem ali, ajuda o canoeiro, ajuda aquele que é o pescador, o cozinheiro. Ali na parte do artesanato, cada família tem ali a sua banquinha e sustenta a sua família através do artesanato. Quando você vai comprar artesanato, a gente não compra como supermercado, vai pegando e no final paga. Cada banca tem uma família que vive totalmente do turismo. Então, as agências de turismo e a Olímpio Carneiro Turismo faz um grande apoio a ajuda a comunidade. Nós ajudamos a comunidade porque nós precisamos levar, mostrar a realidade deles. Eles precisam que nós levamos os turistas e os façam porque eu costumo dizer que os caboclos nativos são os principais personagens da Amazônia. Neide entrou no mercado de artesanato não só pela geração de renda, mas também por conta da comunidade em que vive, não possui até aquele momento um atrativo, principalmente para os turistas. É um trabalho que apareceu de uma maneira assim pela oportunidade e por ser uma renda a mais para minha família também, porque não tinha ninguém empregado. E as oportunidades que surgiam eram poucas diante do que a gente tinha algo a fazer. E como a comunidade não tinha um atrativo dessa forma, eu comecei a fazer artesanatos e não eram desses tipos, mas eu fui modificando a cada vez que eu vejo que a necessidade aumenta de ter uma atração mais nova ou inovada, então eu renovo esse trabalho, mas surge mesmo pela oportunidade de você ter mais um atrativo dentro da comunidade. O ecoturismo é inclusão, é poder proporcionar ao máximo de pessoas uma experiência única. E para isso, o negócio comandado pelo seu Olímpio Carneiro trabalha com acessibilidade e inclusive faz uso da língua brasileira de sinais para que mais turistas aproveitem os passeios. Durante a palestra do Safari Amazônico, nós também falamos da língua brasileira de sinais, que muita gente mesmo desconhece o que é Libras, o que é língua brasileira de sinais. E nós somos a única agência do estado do Amazonas, onde nós temos também guiamentos em Libras, nos preocupamos em falar de Libras e nós sempre levamos, mesmo passado nós levamos um casal e nós registramos no nosso Instagram a língua brasileira de sinais, e aí a gente já começa a dar palestra, como surgiu a língua brasileira de sinais, falamos sobre a importância, inclusive nós ensinamos alguns sinais, o turista volta sabendo alguns sinais e voltam, sabe, com aquela vontade de querer aprender, entender que a língua de sinais é um idioma e é muito bom para a saúde mental. Quando nós estudamos algum idioma, fica muito mais fácil a gente decorar as coisas, o nosso cérebro é uma saúde mental bastante interessante quando você fala mais de uma língua. E ali a Libras é uma língua visual, você consegue interpretar muitas coisas, alguns sinais têm história dos sinais, então é um momento que eles prestam bastante atenção, porque então o nosso passeio não é só realmente falar de números, falar de estatística, de floresta, porque hoje você procura tudo, consegue ver, mas o diferencial também dentro do passeio é a nossa experiência na Amazônia. Agora o Marcelo tem uma mensagem bem bacana para você que nos assiste. É contigo, Marcelo. A turista dinamarquesa diz que achou tudo muito legal, inacreditável, muito diferente de onde ela veio, uma grande experiência. O turista israelense diz que a Amazônia é um lugar único. As pessoas, os animais, é muito legal vir aqui e ver isso. É para aproveitar ao máximo. A Vanessa é fotógrafa e já visitou outros lugares do Brasil e do mundo. E diz que conhecer a Amazônia gera um desejo bem antigo. Sempre que a gente colocava na balança antes da pandemia, vamos viajar para algum lugar, né, fora do país ou para a Amazônia,
sempre ficava um pouco comparado e a gente priorizava fora. E aí agora já não está bem assim, aqui o custo-benefício já está bem maior aqui e a riqueza natural que a gente encontra aqui, a gente não encontra em lugar nenhum do mundo. A gente estudou muito bem quais eram os lugares que a gente ia se adaptar melhor, que a gente ia vivenciar a biodiversidade mais de perto, e toda essa experiência tem sido maravilhosa.